Sejam todos bem-vindos nesse lugar onde nós podemos refletir sobre os ensinos de Jesus, os ensinos doutrinários da doutrina espírita. Hoje, o tema que nós escolhemos para refletir é: e se não houver amanhã, como é que aproveitaremos o nosso tempo? Então, há um ditado popular que diz assim: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. E a mesma coisa recomendam os espíritos iluminados, que querem nos ajudar a nos educarmos a nós mesmos. Devemos optar por realizar aquilo que for possível no dia de hoje, porque o dia de hoje é o ponto de força, onde pode haver mudanças, visto que o passado já passou e o futuro é um mistério. Então, é importante viver o presente com atenção plena, viver o agora, porque nós temos observado, todos nós, que há muito desperdício de tempo. Não há uma aplicação razoável do tempo como um instrumento da vida para o nosso autoaprimoramento. Para emancipar as nossas almas, é preciso aprender a viver como possuindo tudo e nada tendo, buscando cultivar o hábito do desprendimento, vivenciando aquele momento com todas as possibilidades e abrindo mão daquilo que realmente não é importante. Somos apenas usufrutuários dos bens da vida, porque só possuímos aquilo que se encontra no conteúdo íntimo, no conteúdo espiritual nosso. O exterior, tanto as criaturas quanto as paisagens, os bens transitórios, pertencem a Deus. Não levaremos conosco. Então, isso estabelece a sublime lei do uso, que vai nos ensinar a utilizar a vida, os bens, da forma que as propriedades, as posses, não representem para nós inquietações e tristezas. Nossa paz, então, vai depender do uso que fizermos das oportunidades, dos dons, das situações e dos favores recebidos do alto. Assim estaremos nos treinando para o desapego e para o desprendimento. Sobre as coisas do mundo, nós temos o gozo e não a posse real. Possui-se o que é do uso da alma. E o que é do uso da alma? Claro que são as nossas conquistas, da inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É tudo aquilo que nós trazemos quando reencarnamos e levamos quando desencarnamos. Então, o que vem a ser o desprendimento? É a capacidade moral capaz de sobrepor em qualquer conjuntura a causa da justiça e da verdade, acima de todos os interesses, até mesmo das nossas mais legítimas afeições. Viver o presente é confiar na providência. Não há morte para o nosso eu. O corpo, sim, pode desmanchar-se, mas o espírito vive da essência de Deus, que é Deus dos vivos e mortais. Jesus consagra o aqui e o agora, o valor da hora,
do momento, na figura, por exemplo, do bom samaritano, aquele que agiu imediatamente, assim que percebeu a necessidade de auxílio para o próximo. Então, ele privilegia a ação. E as qualidades que ele nos pede são a firmeza, a decisão e a tenacidade. Então, transformai-vos, diz Jesus, mudai de vida, esforçai-vos. É o apelo decisivo que ele faz à vontade para o aproveitamento de toda a nossa reencarnação, de todas as oportunidades de edificação do espírito imortal. Porque aqui estamos com o único objetivo de aprender e de aprimorar o espírito imortal. A cada um segundo suas obras. Então, precisamos realizar, através do esforço, do amadurecimento, da lucidez, do conhecimento, do estudo, da aplicação das leis divinas, aplicação dos ensinos evangélicos, porque vai depender a nossa felicidade do ajustamento a esses ensinos colocados por Jesus. É preciso considerar que nós moramos numa casa em permanente mudança, tanto a casa pessoal quanto a casa cósmica. Então, a impermanência é o tônus da vida. Tudo se modifica todo o tempo. Mesmo tendo fé, muitas vezes nós vivemos como ateus, né? Mas muitos até chegamos a pensar: e se o mundo acabar? O que será de nós? Se o mundo acabar, como disse Chico Xavier a um consulente que colocou essa mesma questão: Chico, e se o mundo acabar? Ele respondeu assim: se o mundo acabar, Deus é tão poderoso que arranjará outro mundo para que continuemos a viver. Então, o projeto maior da providência de Deus, o plano maior da existência, é de fato realizar o divino em nós. É conscientizarmos e não castigar-nos e não sentenciar-nos. Porque a proposta vem a ser dessa peregrinação é como um curso preparatório para a vida mais completa, mais plena. Nós fizemos algumas anotações em torno desse assunto. E é assim: o tempo é um patrimônio inestimável e recomenda-nos Paulo, o apóstolo, na fala que ele dirige numa das suas epístolas a Timóteo. Diz assim: procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar. É um incentivo que ele faz para nós nos conscientizarmos do nosso papel e do papel do tempo em nossa vida, de uma boa utilização desse recurso. Diz que é preciso aprender a viver o minuto que Deus nos empresta no corpo físico, para amealharmos a luz do conhecimento nobre e fazendo aos outros o bem que possamos fazer. É preciso auxiliar, perdoar, trabalhar, amar e servir, gastando sensatamente os recursos que o céu nos situou, nos ofereceu. No caminho e nas mãos, como quem sabe que a contabilidade divina a todos nos procura no grave instante do acerto justo. E
simplificando as próprias experiências, reconhecer-te-ás mais leve e mais feliz, habilitando-te amanhã para o regresso à vida maior. Quem diz isso é Emmanuel, numa das psicografias de Chico Xavier. É preciso, então, que nós realizemos uma mudança, uma transformação real, mediante a conscientização da nossa realidade, mediante uma educação transformadora que vai alterar, que vai desenvolver toda uma reforma íntima. Nós sabemos que o passado é história, o futuro é mistério, o presente é um presente, uma dádiva. E o propósito maior da nossa existência é justamente esse aprimoramento. E isso se faz no transcurso das nossas existências. Aproveitar o tempo que nos é concedido na Terra para a construção da verdadeira felicidade. Diz-nos, irmão X Humberto de Campos, em Cartas e Crônicas, que raríssimos espíritos encarnados se recordam da conquista de si mesmos, na posse gradual da virtude santificante e da sabedoria libertadora. E é por isso que, terminada a lição carnal, penetram no pórtico do túmulo como grandes desesperados, lamentando a perda do instrumento físico, esquecidos de que a semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. Então, muitos de nós esquecemos desse valor e nos distraímos, desperdiçando o tempo, ao invés de aproveitá-lo para o nosso crescimento. Muitos regressam da Terra com o mesmo nível de ignorância e de indiferença com que nela entraram. Então, muitos de nós deixamos de progredir, estacionamos. Somos chamados à vivência do mundo a fim de compreender e melhorar a vida em nós e em torno de nós. Jesus consagra o agir e faz uma grave censura no seu tempo aos fariseus, dizendo assim, que eles dizem, mas não fazem. E ainda, quem põe a mão no arado e olha para trás, indeciso, não é digno do reino dos céus. Então, que cada um de nós administre o talento, os dons, as qualidades que temos e que nos foram confiados para nos tornarmos autênticas personalidades. Que vivamos uma verdadeira e plena realização da própria existência, num esforço de construção, considerando o agir, o pôr em prática, a vontade, a coragem de encontrar-se consigo próprio, saber escutar, saber interpretar, são metas legítimas para o nosso crescimento. Despertando da acomodação e readquirindo o domínio do nosso próprio equilíbrio. Valorizar as experiências afastando o sono da indiferença ou o sonho da ilusão. Então, os valores conquistados à custa de renúncia, sacrifício e esforço representam a nossa autopromoção, a nossa autoeducação. É preciso, então, despertar para o bom uso do tempo, começar com aquilo que em nós está errado, está equivocado, trabalhando para diluir
para minimizar os nossos erros, os nossos vícios. Não há nenhuma evolução sem estudo e sem trabalho. Então é preciso considerar o mérito das nossas obras no autoaprimoramento, considerando os obstáculos do mundo como valiosos recursos para o reajuste do espírito, como agentes de purificação. As oportunidades de exercício de humildade e as tentações servem-nos também para amealharmos experiências, para provarmos o quanto estamos estáveis na nossa conscientização, na nossa convicção daquilo que é certo, daquilo que é contrário à lei divina. Ninguém vive acertadamente sem ponderação, sem equilíbrio, sem discernimento, sem autoexame. É recomendável, então, uma atenta observação de nós mesmos. Quando Jesus disse ao surdo gago efetá, para que ele lhe abrisse a capacidade de ouvir e de interpretar e também de comunicar-se, de abrir-se para a vida, abrir as faculdades do espírito para percebimento da vida, descerrando o campo íntimo, abrindo-os ao entendimento e ao serviço, à bondade e à compreensão, o passo ao bem. Diante do enfermo encarcerado, Jesus ordena: abre-te. Então, rompamos também nós esse bloqueio para a ação, para o trabalho pessoal indelegável para o nosso crescimento. Quebremos a clausura do eu em nosso tempo de agora, para estudar, para saber, para realmente realizar a nossa jornada evolutiva. Porque hoje só estudar e saber não basta, é preciso praticar, introjetar em direção das virtudes. A evolução implica trabalho, busca da luz, altivez moral. É preciso estar atento e tomar consciência da realidade essencial, a realidade espiritual. Construir luz em nós próprios. Observar que quando equivocamos, vivenciamos um verdadeiro terremoto íntimo dentro de nós, uma convulsão. Então é preciso fugir dos equívocos e realizar a evolução consciente. Como? Mantendo-se vigilante. Buscar o Evangelho, que é o estatuto divino. Buscar a prática desses ensinos trazidos para nós por Jesus. Aquele que revela conhecimento e virtudes, caráter reto e íntegro, conquistando as virtudes, educou-se, pacificou-se, harmonizou-se com a vida. Diz Paulo, ainda numa das suas epístolas a Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Cada dia é uma reencarnação, simbolicamente, no círculo das lutas purificadoras. Então, que nós nos conscientizemos disso a cada manhã, a cada dia, a cada noite, quando nos entregamos ao repouso. Saibamos vivenciar todas as oportunidades que nos chegam para o nosso crescimento pessoal. Porque pode ser que não haja amanhã. Valer-se do tempo e não tardio no aproveitamento das oportunidades. Porque Deus poderá nos perguntar: que fizeste do tempo que o Senhor te confiou?
A nossa consciência pode nos perguntar: que fizeste do tempo que a vida te confiou? Porque o tempo é, de fato, concessão do Senhor. E é preciso aproveitar o momento da realização. O impositivo é viver o presente, enquanto é hoje. Realizemos aquilo que nos compete realizar. Disse Jesus em certa fala: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia o seu trabalho, a sua dor, a sua dificuldade. Então, que nós sejamos leves, que saibamos confiar na providência divina. Cada ocorrência vem no seu momento certo. Então, não nos entreguemos a ansiedades e a inquietações desnecessárias, sem saudade pelo ido e sem inquietação pelo por vindouro, empregando o tempo com o devido proveito. O tempo ou a falta de tempo tem sido motivo frequente para nós justificarmos a nossa omissão, muitas vezes na nossa vivência diária, sem considerar muitas vezes que se trata de uma questão de preferência. Sempre encontraremos tempo para aquilo que nós realmente acreditamos importante. Tempo é, pois, valor divino na experiência humana. Tempo nos é concedido para nosso aprendizado na escola da evolução. Cada dia é constituído por 1440 minutos, equivalendo esses 1440 minutos a aberturas que dispomos para fazer melhor ao nosso alcance. Compreendemos que hoje é o nosso melhor dia para melhorarmos-nos, melhorando a vida em nós e em torno de nós. Então, agradeçamos a espiritualidade amiga, agradeçamos a Jesus essa benção, essa dádiva que é o tempo que temos tido, que estamos tendo para realizar o nosso melhor. E para encerrar, nós queremos ler como reflexão última desse momento essa página psicografada por Chico Xavier, que é de Emmanuel. Diz assim: em relação à procrastinação, à postergação, reafirmando a importância do momento presente. Não precisas procurar adivinhos para saber o que te espera, nem necessitas daqueles outros que te descubram o passado que já conheces pelas próprias tendências. A vida é o presente vivo e imperecível. Na tela das horas somos o ontem que se foi e seremos o amanhã que virá. A semente plantada resume todas as nossas cogitações em torno do porvir. Terás o que cultivas, não colherás figos na macieira e vice-versa. Ciente de que todos os pensamentos e atos são sementeiras de destino, seleciona o material que consideres adequado à tua felicidade e centraliza-o no serviço do bem aos semelhantes. Do que deres presentemente, recolherás os resultados depois. O futuro começa agora. Cede hoje à vida o que possuas de melhor, e amanhã aquilo que a vida tenha de melhor te responderá. Emmanuel. Que Jesus nos conceda a sua paz. Gratidão. Até a próxima.